Bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Esta é uma obra para levar a palavra do Senhor e orações pelas famílias. Ajudem a divulgar, compartilhem, inscrevam-se no canal e recebam orações diárias pela saúde, prosperidade de Deus em todas as áreas da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que é algo bom. Deus os abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Tiago, capítulo 5, versículo 13 ao 20. A oração da fé. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Se alguém que se sente feliz, se há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva. E a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Essa é a oração da fé. Quando alguém está sofrendo, diz a palavra do Senhor que ele ore. Ao invés de ficarmos murmurando, reclamando, quando tem algum sofrimento, quando alguém está passando por algum sofrimento, não reclame, ore, porque Deus escuta as orações. Quando passamos por algo muito difícil e aquilo se estende por tempos, a pessoa fica cansada, ela fica sem aguentar e ela acha que aquilo ali não tem fim, mas tudo que começa sempre tem um fim. O sofrimento também tem fim e creia que Deus escuta as suas orações. Todo dia você falando um pouco com Deus sobre tudo que está acontecendo na sua vida e todo o seu sofrimento, Deus vai escutando as suas orações e vai trabalhando em seu favor. O que não podemos é quando tem uma situação que não está no nosso alcance resolver, é ficar murmurando, reclamando e falando palavras que tem pessoas que veem que eu vou dar como exemplo, pessoas que falam que não tem mais jeito, que ela vende alguma coisa, ela tem um negócio, ela trabalha por conta,
trabalha com vendas, e ela fala que está tudo acabado, que no mundo não tem mais jeito, que o comércio não vai mais voltar ao normal, que não há esperança mais, que está tudo acabado, que o comércio não vende mais, que as pessoas não têm mais dinheiro, que o mundo já acabou, que agora não tem mais jeito. Essas palavras, elas são horríveis, porque tem muitos que estão vendendo muito, vivendo de vendas, e estão na sua melhor fase de vendas. Enquanto uns estão fechando portas, outros estão abrindo portas e vendendo bem e sem dar conta dos seus pedidos. Existem sim vários setores, vários negócios que estão vendendo bem. Então, as palavras é bíblico, não sou eu que estou falando. A palavra, ela tem poder. Então, enquanto pessoas falam que não tem mais jeito para a vida delas, tem outras que estão prosperando e prosperando muito. Aquelas pessoas que falam coisas boas e que esperam em Deus e que falam, eu tenho fé que Deus vai me ajudar e eu vou vender tudo isso. Tudo que eu comprei, eu vou vender. Estas palavras têm poder, porque ele está colocando a fé dele em prática. Ele fala, eu tenho fé em Deus que eu vou vender tudo. Então, estas palavras, elas são poderosas e acontecem. E não é uma mágica, é a fé em Deus, porque Ele existe e Ele não é ausente, Ele é presente. E Ele está ouvindo todo aquele que confia nele. Vamos usar as nossas palavras e a confiança em Deus. A fé é aquela que se confia. Você não vai dizer assim, eu vou entregar tudo que eu tenho nas mãos de uma pessoa que você não confia. Você não vai fazer isso. Mas quando você começa a entender o que é a fé, praticar e confiar em quem você está entregando, que é o dono das nossas vidas, é o nosso provedor, porque Ele é o dono de tudo que é nosso aqui na terra. Primeiro, do nosso respirar, do nosso caminhar, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Então vamos confiar nele. Ele é o nosso Pai e Ele é muito bom para aqueles que o buscam. Entregue sua vida nas mãos de Deus, confie, mas só que fale coisas boas, mesmo que o mundo esteja mostrando tudo o contrário. Fale coisas boas, fale e tenha fé. Quando alguém se sente feliz, diz a palavra do Senhor, que ele cante louvores, porque às vezes recebemos as bênçãos do Senhor, começamos a orar, aí passa aquela tempestade, aí se acalma. Não podemos esquecer de Deus. Temos que louvar a Ele quando estamos felizes. Agradecer, olhar para o céu, cantar uma música, um louvor para Ele, de gratidão, agradecer. Davi, cada coisa que ele recebia da parte de Deus, cada vitória que ele tinha, ele louvava, ele fazia louvores para Deus. Ele pegava a sua harpa e fazia músicas para Deus. Ele cantava para Deus, ele dançava. Nós temos que entender que Ele é um Deus presente e que Ele se alegra com todo aquele que percebe a presença dele e que não só busca na hora do desespero, mas sim
que dá testemunho. O que é dar testemunho? Você não precisa falar da sua intimidade para as pessoas, mas o seu testemunho de vida é aquele que não reclama, que não vive falando palavrões, palavras de xingamento com os outros. Esse é o seu melhor testemunho, é o seu comportamento. Quando nós mudamos de dentro para fora, todas as pessoas percebem, todos que estão em nossa volta percebem. Às vezes uma pessoa ela já é acostumada a xingar, a brigar, a falar palavras fortes e que deixam as outras pessoas tristes. Aí ela fala: como que eu vou mudar o meu comportamento? Porque qualquer coisa eu já falo de imediato. O Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda. Quando pedimos a ele ajuda para mudar o nosso comportamento, ele vai mudando. É só abrir o coração e ele vai mudando cada dia o nosso comportamento. Entre vocês, se alguém está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo. Em nome do Senhor, a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Quando as pessoas estão doentes, elas precisam, claro, procurar os médicos. Mas também tem a oração que ela feita com fé, ela cura qualquer enfermidade. Não vamos deixar de buscar os nossos médicos. É uma bênção quando podemos passar no médico e ele nos passa o remédio certo e somos curados. Mas às vezes tem enfermidades que aqueles remédios eles começam a não fazer efeito. E sabemos que Deus cura tudo. A oração feita com fé e chamando pessoas de uma igreja, pessoas que fazem orações e usam óleo ungido, como diz na palavra do Senhor. É a palavra de Deus que está falando. É em Tiago capítulo 5 que está falando. Então, devemos ter fé que a oração ela cura. Quantas pessoas estavam desanimados, receberam uma oração e melhorou, passou o desânimo, foi embora o desânimo. Quantas pessoas não dormiram a noite, não passaram a noite bem porque estava com a enfermidade. Chegou alguém de fé na sua casa, fez uma oração e aquela pessoa melhorou. Vários testemunhos, são milhões, milhares de pessoas que melhoram com uma oração, porque Deus cura de verdade. Quando Deus toca pela fé de alguém em uma pessoa, aquela pessoa é curada. E olha que bênção procurarmos o nosso Pai para fazer curas, milagres, prodígios. Ele é maravilhoso, Ele está do nosso lado, Ele nunca nos abandona e Ele perdoa os nossos pecados. Pode ser de que qual pecado foi cometido, Ele perdoa sempre. Só que é como Jesus falou para a mulher adúltera: vai e não pecas nunca mais. Temos que nos arrepender quando fazemos algo errado e temos que pedir perdão a Deus, buscar a Ele com sinceridade e falar: Senhor, eu reconheço que eu errei. Quem nunca pecou? Somos pecadores e dia a dia temos que fazer uma reflexão e pedir perdão dos nossos pecados.
Porque só Jesus foi o único que veio à terra e não pecou. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Milhares de pessoas que usaram a sua fé e que elas fazem tudo para agradar a Deus e elas conseguem os milagres. São pessoas comuns como nós, mas a fé, ela se move de uma forma que aquilo que não existia ainda em nosso mundo, ela passa a existir. Pela fé, a pessoa começa a orar e começa a entender que aquilo vai acontecer antes de ter acontecido, porque sabe do tamanho, da grandiosidade do nosso Pai, e basta Ele querer que o milagre acontece. Sabemos disso. Então, a oração simples de um justo, daquele que pede do fundo do coração, ela é ouvida por Deus e atendida. Assim como Elias orou e Deus ouviu as suas preces e ele atendeu, assim é a oração daquele que busca a Deus com sinceridade. Não podemos querer enganar a Deus. Nós podemos enganar qualquer pessoa, menos a Deus. Vamos com toda a sinceridade do nosso coração. Nós não somos pessoas infalíveis. Nós falhamos. O ser humano, como diz, é falho. Ele é pecador. Mas Deus escuta a oração justa. Aquela oração que é feita de coração. Não podemos ser orgulhosos. Deus não gosta de pessoas orgulhosas. Aqueles que se sentem superior aos seus irmãos, misericórdia, Senhor. Quando olhamos uns para os outros, não podemos nos sentir menos do que ninguém, nem maior do que ninguém aqui na terra. A pessoa pode ser a mais rica do mundo, cheia de dinheiro, mas ela sempre precisa de alguém. Ninguém vive sozinho. Precisamos primeiro de Deus e depois uns dos outros. Às vezes as pessoas mais orgulhosas é as que mais precisam e acabam sofrendo mais porque pelo orgulho às vezes não pede ajuda. Onde aquele humilde eu falo de coração, porque tem pessoas que têm muito dinheiro que não parece que tem dinheiro, muito dinheiro, porque ela é uma pessoa humilde, ela se sente igual às outras, ela se veste bem, ela come bem, ela viaja, ela tem mansões. São pessoas abastadas, cheias de dinheiro, mas ela reconhece a pequenez dela diante de Deus e ela sabe que ela é igual a todos perante Deus. Não somos melhores nem piores. Aquele que tem menos condições financeiras também não quer dizer que ele é humilde. Tem muita gente que não tem condições financeiras e são difíceis de lidar. Tem um coração orgulhoso, são maldosos às vezes. Eu não estou falando que é a condição financeira da pessoa, é o caráter da pessoa. Quando uma pessoa tem bom caráter, com ou sem dinheiro, ela vai ser a mesma pessoa, ela não vai mudar.
ela não vai ficar orgulhosa porque ela começou a ganhar muito dinheiro, ela mudou de posição, ela está em uma situação melhor, ela não vai mudar. Pelo contrário, ela vai usar aquilo que ela começou a ganhar para ajudar os outros. Porque os sonhos de Deus é aqueles que todo que tem bom coração tem, de ajudar uns aos outros, de vivermos em paz uns com os outros. Agora, se alguém não quer viver em paz com você, fuja dele. Não adianta querer mudar o coração e a mente da outra pessoa, porque é só o Espírito Santo de Deus que convence. Ore pelo outro, ore por aquele que não tem entendimento. Como diz a palavra do Senhor, quando uma pessoa convence um pecador, ele está salvando aquela vida. E também eu creio que não é só aquela vida, são várias vidas. Porque uma pessoa só, quando ela não faz as coisas certas e ela perturba a família dela, imagine que tem mães que não dormem porque seus filhos saem, ou um filho só sai para beber, sai para as baladas, e aquela mãe não dorme e ela fica desesperada, e às vezes amanhece o dia, quando aquela mãe vê aquele filho entrar pela porta, ela fala: Senhor, agora eu posso dormir. Ou às vezes nem pode dormir porque ela tem que ir trabalhar, mas ela fala: que alívio. Aí chega o final de semana, ela já não tem mais paz. É assim que uma pessoa só tira o sossego de toda a família. Às vezes a família está em paz, aí chega um que passou a noite fora, bebeu muito e começa a tirar a paz daquela família. Então só resta a oração. E Deus escuta a oração do justo. E é justo que uma mãe, uma esposa que passe por essa situação, Deus vai escutando e vai guardando. E de repente, aquela esposa, aquela mãe tem a vitória sobre seus filhos, sobre o cônjuge. Porque quando não tem mais jeito e aquela pessoa não aceita que o Espírito Santo de Deus toque no coração, o que acontece? Há casais que têm que se separar, porque chega um momento que a esposa vê que não tem mais jeito e acaba se separando. Pelo bem dos filhos, pelo bem da família. Eu não sou a favor da separação. Eu acho que todo casamento com orações, quando não tem problemas de violência. Agora, quando tem problemas de violência, é orar a Deus, pedir a misericórdia do Senhor e se afastar, porque ninguém pode viver debaixo de escravidão, de palavras de maldição, de violência física. Vamos orar a Deus. Senhor, abençoa e protege todo aquele que está necessitado de oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, entre em todos os lares, leva a tua paz, Espírito Santo de Deus, a paz que excede todo o entendimento. Cura os corações feridos, cura todo aquele que precisa de saúde física, mental, emocional. Pai, em nome de Jesus, afasta todo mal olhado, toda inveja, toda briga, contenda nos lares. Entra, Espírito Santo de Deus, com teu fogo consumidor e queima tudo que não é de Deus, tudo que não foi enviado por Deus. Destrói, leva embora
Apacenta as tuas ovelhas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Dá paz nos lares. Nós cremos no Senhor, mas aumentai a nossa fé. A fé que remove montanhas. A fé de Abraão. Dai-nos, Senhor, a fé de Abraão. Abençoa todo aquele que te busca, Pai. E leva a tua paz, a tua bondade, o teu amor, fartura de bênçãos nos lares, fartura de alimentos. Abençoa os trabalhos, aquele que está desempregado, Pai. Abre as portas, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, mas fecha todas as portas ruins, Pai. Nos afasta de todos os males e perigos. Nos livra das ciladas do inimigo. Vem, Senhor, com teu amor e poder. Vem, Jesus, luz do mundo. Vem com teu amor. Entra em nossos lares, em nossas mentes, em nossos corações e protege as tuas famílias. Protege as crianças, os adolescentes, os jovens, pessoas de todas as idades. Tem misericórdia de nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. Dá paz para Israel. Liberta todos aqueles que estão em cativeiro, Pai. Em nome do Senhor Jesus, seja de qualquer situação, liberta o teu povo de cativeiros, Pai. Em nome do Senhor Jesus, liberta dos vícios, liberta da maldade humana e espiritual. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos paz para Israel, paz para os palestinos, todos os inocentes palestinos, Pai, todas as crianças, todo aquele que está te pedindo socorro, Pai. Venha em nome do Senhor Jesus, entre em nossos lares e traz o teu amor. Estamos de coração e mente abertos, Senhor, para o teu amor. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e te agradeço. Amém.